Fernando, que gentilmente aceitou o nosso convite em compartilhar conosco os seus conhecimentos e a sua experiência. Eu gostaria de apresentar o professor Fernando. Ele é formado em medicina pela Faculdade de Medicina da Unicamp, com residência em clínica médica também pela Unicamp, e atualmente concluindo sua residência em geriatria pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Possui uma vasta experiência em urgência e emergência em hospitais públicos e privados, e com certeza está totalmente inserido nesse tema proposto e vai contribuir em muito aos nossos ouvintes, né, nossos participantes dessa websérie, e com certeza sairemos daqui com muitos conhecimentos e alargando um pouquinho os nossos horizontes. Muito obrigada, doutor Fernando, e pode tomar a palavra. Obrigado, professora Luci. Obrigado, Fabiana, pela apresentação também. Então, como a professora Luci já me apresentou, meu nome é Fernando, né? E hoje a gente vai ter um tempinho para conversar um pouco sobre a influência do avanço da idade em decisões, principalmente nos idosos gravemente enfermos, né? Internados em enfermarias ou particularmente na UTI ou em semi-intensivas. E eu vou tentar passar um pouco da visão do clínico e do geriatra para desses pacientes, tá bom? Ao longo da apresentação, vou fazer algumas pausas. Se alguém quiser interagir, ou pelo chat, ou abrir a câmera, conversar, tudo bem, senão eu vou continuando. E eu queria começar provocando vocês com um caso clínico, que acho que é bastante ilustrativo de um pouco do que a gente vai discutir. E vamos propor a seguinte situação. Vamos considerar que nós estamos passando uma visita multidisciplinar numa enfermaria e temos dois pacientes, os dois no mesmo quarto, tá bom? O FLM e o JKF. Ambos têm 74 anos e ambos foram internados 2 dias atrás com um quadro de pneumonia, então em uso de antibiótico terapia, mas nós notamos que eles apresentaram um quadro de febre e hoje pela manhã uma dessaturação, junto com uma taquicardia, taquipneia e hipotensão. Então, casos de sepse de foco pulmonar, né? E a primeira pergunta é, será que a conduta vai ser a mesma para ambos os pacientes, só com essas informações que nós temos? E eu já vou apresentar algumas informações adicionais para começarmos a pensar, né, se a decisão ia ser a mesma. Então, conhecendo um pouco mais o primeiro paciente, ele é hipertenso, diabético, já teve um infarto do miocárdio prévio, né, precisou fazer uma revascularização, uma ponte de safena, 10 anos, é morador de uma instituição de longa permanência e portador de demência de Alzheimer. Já o JKF, o segundo paciente, ele é hipertenso diabético também, mas com bom controle dessas comorbidades, tem a cognição preservada e mora sozinho. E eu volto a perguntar, a conduta ainda seria a mesma para ambos os pacientes? Será que alguma informação adicional poderia mudar o que a gente está pensando sobre esses casos? Ou será que com isso nós podemos já tomar as melhores decisões, né? Para esses casos baseado na idade e no quadro clínico. Bom, primeiro eu vou começar falando um pouco dos idosos, né? Em geral com enfermidades agudas. Eles têm algumas particularidades. Em geral, eles vão ter apresentações mais atípicas das doenças, né? Então, é bastante comum, mesmo em quadros infecciosos graves, eles não apresentarem febre, apresentarem confusão mental. Eles vão ter menos reserva, né, fisiológica para lidar com situações adversas. E os pacientes mais frágeis e multimórbidos, eles vão ter piores desfechos. Mas também é importante notar que a demora na instituição do tratamento, ou tratamentos com doses inadequadas, ou a demora na admissão intensiva em pacientes com indicações precisas, eles vão aumentar a falha no tratamento de maneira mais importante, proporcionalmente, do que em jovens. Então, nós temos que ter muito cuidado com as decisões, mas, ao mesmo tempo, tomá-las de maneira mais rápida, para evitar a piora do quadro clínico. Bom, e aí eu apresento para vocês um pouco das teorias do envelhecimento e como o paciente idoso ele é diferente do paciente adulto jovem, né? Então, o primeiro fenômeno que nós temos que conversar é a senescência.
que é o envelhecimento natural, né? O efeito do tempo sobre o ser humano. Está ocorrendo com todos nós, né? Nesse momento. Ele vai ocorrer em taxas diferentes para diferentes indivíduos, muito influenciado pela genética, ambiente e estilo de vida, particularmente alimentação e atividade física. Tá bom? E é comum ao envelhecimento uma queda progressiva da reserva funcional. Né? Já na senilidade, a gente tem o efeito da senescência, do envelhecimento, mas associado a insultos, doenças, que vão fazendo com que essa taxa de perda de reserva funcional, de capacidade de homeostase do corpo, vá se deteriorando de maneira mais acelerada, tá bom? É um envelhecimento patológico. E aqui a gente tem um exemplo que vai falar muito com o nosso caso clínico, né? Que muitas vezes dois indivíduos com idades cronológicas iguais, por processos de envelhecimento, um com uma senescência, outro com senilidade, um envelhecimento mais patológico, podem ter idades fisiológicas diferentes. Essa figura aqui é uma imagem de um senhor que rodou o mundo há uns anos atrás, paciente caminhoneiro, trabalhou a vida inteira conduzindo caminhão e sempre tomando sol do lado esquerdo, né, do rosto. E é claro que é uma imagem do envelhecimento cutâneo, mas é importante nós tentar pensar como nosso pulmão, nosso coração, todos os nossos órgãos e sistemas também vão reagir de maneira diferente, envelhecer de maneira diferente, né, a depender do grau de estresse e de insultos. Bom, eu estou falando para vocês que a idade, então, não é tudo, né? Mas o que mais importa, então? O que a gente tem que avaliar para diferenciar melhor essa idade cronológica da idade real do paciente, né? Dois processos muito importantes. Um é a síndrome de fragilidade do idoso e outro é a avaliação de funcionalidade do idoso. São dois aí gigantes da geriatria, tá bom? Eu vou tentar passar para vocês o básico para a gente conseguir resolver esses casos que eu apresento. Então, primeiro falando um pouco da funcionalidade, né? O que é o paciente plenamente funcional? É aquele que é física e mentalmente preservado e ele consegue manter tanto as atividades básicas da vida, né? O autocuidado, quanto as mais complexas, as atividades de independência, né? De acordo com a vontade e autonomia dele, independente das comorbidades, tá bom? Então aqui, não sei se a imagem ficou um pouco pequena, mas é uma imagem de um projeto de acompanhamento de promoção de saúde lá da USP, um ambulatório que a gente acompanha. E aqui os pacientes idosos, depois de um piquenique, estavam fazendo fisioterapia ao ar livre, né? Mostrando idosos muito funcionais, né? Organizaram o piquenique, trouxeram comida, etc. E aqui uma imagem de um idoso que pelo menos uma dos itens da funcionalidade ele perdeu, que é a transferência, né? Ele está precisando do auxílio da cadeira de rodas e de alguém para se locomover. Tá? Mais para frente a gente vai entender melhor como esmiuçar a funcionalidade de cada um dos pacientes. E outro ponto importantíssimo é a síndrome de fragilidade do idoso. Tá? O que é a síndrome de fragilidade? Bom, é um estado de vulnerabilidade, tá bom? E baixa capacidade de resposta a estresses orgânicos. O que isso significa, né? Nós podemos ver aqui no gráfico, que no eixo Y temos a capacidade funcional aqui, de 0 a 100%. Vamos pensar na capacidade funcional como a capacidade de fazer tudo que a gente quer, ou deseja, ou sonha, tá bom? Desde esportes a sair de casa, pagar contas, tudo isso. E aqui nós temos a idade, né? Como essa capacidade funcional vai evoluir ao longo dos anos, de 0 a 100 anos. Quando nós nascemos, né, nós não temos, na realidade, nenhuma capacidade funcional, né? Nós dependemos de alimentação, a transferência, tudo nós dependemos dos nossos pais. Conforme vai passando a infância, vai passando a adolescência, chegamos à idade adulta, nós vamos ganhando essa capacidade funcional. Até chegar no ápice entre 20, 30, no máximo 40 anos. Né? A gente chega no ápice das nossas capacidades. E essas capacidades dão para nós uma reserva funcional, né? Uma gordura para queimar em caso de algum insulto, de algum problema. Então, por exemplo, um atleta que tem uma apendicite aguda. Então, ele pode até precisar de um leito intensivo, pode perder massa muscular, precisar de intubação.
mas ele tem uma gordurinha para queimar, então ele vai conseguir voltar para casa, claro que se tudo correr bem, mantendo suas funções, né, sem nenhuma disfunção. Conforme passa o tempo, né, com o próprio envelhecimento, nós vamos perdendo essa capacidade. Então, perde um pouco da capacidade pulmonar, cardíaca mesmo, cognitiva. Isso vai acontecendo progressivamente, mas isso pode acontecer de maneiras diferentes, né? No paciente exposto à senilidade, né, um envelhecimento mais patológico, ele pode ir perdendo essa reserva funcional e se aproximando desta linha aqui vermelha, que é a linha da disfunção, quando ele não vai conseguir fazer alguma das atividades que ele se propõe. E nós podemos ver que essa linha se divide cada vez mais até chegar no óbito, que vai ser muito mais precoce no paciente frágil. Vamos continuando. Até agora, alguém teve alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Eu vou continuando, tá bom? Agora, eu já falei dessas duas entidades, mas o quanto isso pode influenciar, né, no desfecho? Bom, vou apresentar alguns estudos para vocês, tá? Este primeiro aqui, ele vai nos contar um pouco da trajetória dos idosos na UTI. Então, nós temos essas três curvas. Esta primeira curva, em laranja, é a curva dos pacientes que têm mais disfunções, mais dificuldades no dia a dia para realizar diferentes atividades. Então, o paciente já tem mais disfunções nesse primeiro gráfico. E no segundo gráfico, que é depois da internação intensiva, ele volta para casa com mais disfunções. Então, ele volta com mais dificuldades. E ele não consegue retornar ao estado basal dele. Né? Se ele já tinha muita dificuldade em cozinhar, em fazer as tarefas de casa, ele perde essas capacidades e não consegue retornar. Já o paciente com mínima disfunção, aquele que é bastante funcional, independente, ele pode até depois da internação voltar com alguma dificuldade, mas 2, 3 meses depois ele consegue retornar à linha de base. Isso é corroborado pela mortalidade em 1 ano, né? Nesse estudo, para os pacientes com dificuldades mínimas no dia a dia, eles tiveram 2,2% de mortalidade em 1 ano. Já os pacientes com muitas disfunções chegaram a quase 50%, né, de mortalidade. Isso sempre independente da idade, tá bom? Esse outro estudo, embora esse seja um pouco mais antigo, né, de 2002, ele comparou o desfecho dos pacientes em pacientes que conseguiam fazer o autocuidado, as atividades básicas de vida, e subir escadas, tá bom? Ele misturou a funcionalidade com a fragilidade. E ele percebeu que em 1 ano, após a internação, o grupo que conseguia realizar essas atividades tinha uma mortalidade de 30%, aproximadamente, contra 50% do grupo que não era independente ou não tinha capacidade física de subir escadas. Tá bom? E se juntarmos, além da mortalidade, outros desfechos negativos, né, não retornar para casa, retornar com mais disfunções, cerca de 2 vezes mais chance, né, de desfechos negativos. Já mais especificamente com relação à fragilidade, esses dois estudos, meta-análises, acharam cerca de 30%, né, dos idosos internados preenchiam critérios de fragilidade. E na UTI ou intra-hospitalar, a chance de mortalidade deles era de 1,5 a 1,7 vezes maior, né, do que os pacientes não frágeis. Isso, no ano posterior, também significava maior mortalidade, menor chance de voltar para casa, muitos eram institucionalizados, e pior qualidade de vida também, novamente independente da idade, né? Esse outro estudo, mesma coisa, né? Aqui os pacientes com uma escala de fragilidade, clínica de fragilidade maior ou igual a 5, depois eu vou mostrar para vocês, mas pacientes frágeis, né, tiveram maior mortalidade em 90 e 180 dias. No gráfico, também ficou um pouco pequeno, mas a linha roxa e, se não me engano, essas duas linhas que caem mais, né? Os pacientes têm menos sobrevida, são os pacientes mais frágeis. Enquanto os pacientes que são robustos, né, não são frágeis, eles têm uma mortalidade bem menor. E eles precisaram de maior atenção domiciliar também, os pacientes mais frágeis. A gente não podia deixar de falar um pouco da Covid-19, né, que acabou mudando vários paradigmas. Esse foi um estudo realizado lá no HC, que acabou sendo um centro de Covid, né, por esses últimos anos.
E esse estudo aqui na geriatria comparou os pacientes em diferentes faixas etárias, associando ou não a fragilidade. E aqui acho que o dado mais interessante é comparar essa linha tracejada vermelha, né, pacientes com mais de 80 anos que não eram frágeis, e perceber que 2 a 3 meses depois da admissão, a mortalidade deles era comparável aos pacientes com 50 a 64 anos que eram frágeis. Tá bom? Então, a gente não está comparando nem a mesma idade, mas pacientes mais velhos e robustos evoluem melhor do que pacientes frágeis e mais novos. O que novamente corrobora que a idade sozinha não é um item prognóstico tão bom. Bom, então falei da funcionalidade e da fragilidade, mas como a gente pode avaliar no dia a dia, né? Na beira-leito, esses aspectos. Bom, primeira funcionalidade, é sempre importante avaliar se possível, né? Muitas vezes no ambiente intensivo não é possível avaliar com o paciente, mas se possível, com o paciente e a parte com os familiares, porque muitas vezes pode ter algum conflito, o familiar fica um pouco receoso de contar alguma dificuldade que o paciente vem tendo. É importante focar na funcionalidade do paciente antes do quadro agudo, né? Porque o paciente no leito intensivo, ele não vai ter as capacidades funcionais temporariamente. Mas é importante perguntar, um mês atrás, antes dessa pneumonia, antes desse quadro, como o paciente se comportava no dia a dia. E se o familiar ou o paciente tiverem alguma dificuldade, a comparação entre alguns anos atrás e o que faz hoje é interessante porque pode criar um contraste para a gente identificar o que o paciente eventualmente perdeu, né? E é importante focar, assim, isso é um dado importante, tentar retirar as informações com alguém que conviva ativamente com o paciente, ou que mora na mesma casa, que seja o cuidador. Que parentes distantes às vezes subestimam as perdas, né? Ficam muitos meses sem ver o paciente, eventualmente, e não percebem que o paciente perdeu algumas capacidades, tá? E agora vamos então para as atividades básicas de vida, né? As atividades de autocuidado. Não quero aqui que vocês foquem na escala em si, na pontuação, mas nas atividades que definem o autocuidado, né? Então, tomar banho sozinho, né? Se vestir sozinho, realizar higiene, então ir ao banheiro, usar o toalete, dar descarga, realizar limpeza e voltar sem ajuda. A transferência, então, se o paciente está deitado na cama, ele consegue levantar, ir para a cozinha sentado, depois ir para o sofá sem ajuda. Continência, então controla a urina, controla as fezes. E a alimentação, né? Se come sem ajuda. A gente tem umas observações com relação a, principalmente, amarrar sapatos, limpeza de pés, que realmente o idoso pode ter uma osteoartrose de coluna, alguma dificuldade de fazer isso, mas a gente não precisa considerar ele dependente se for apenas uma parte do corpo, tá bom? E as outras atividades são de vida independente, aquelas atividades que nos possibilitam morar sozinho, por exemplo. Então, consegue preparar uma refeição, ajudar a realizar as tarefas domésticas, lavar pequenas peças de roupa, usa meios de transporte, então, ou dirige, ou pega ônibus, ou metrô, ou Uber, organiza corretamente os remédios, usa o telefone, e aqui é uma dúvida sempre frequente, né? É o telefone analógico mesmo, tá bom? A gente não tem uma população idosa que tem uma inclusão digital muito adequada. Talvez daqui a alguns anos a gente mude essa pergunta, né? Consegue usar o celular? Mas por enquanto é o telefone. Cuida das finanças em casa, paga contas, ajusta o orçamento e cuida das compras, né? E aqui uma outra observação é a seguinte, né? É comum termos indivíduos idosos, por exemplo, né? Um homem idoso que nunca preparou uma refeição, nunca ajudou nas tarefas domésticas. A gente não pode considerar que ele perdeu funcionalidade se ele nunca fez a atividade. Então, a pergunta mais adequada é: se precisasse aprender a preparar uma refeição ou precisasse ajudar nas tarefas domésticas, será que ele conseguiria? Isso vai dar uma ideia melhor de como o paciente é funcionalmente. E aqui a escala clínica de fragilidade que eu tinha comentado, tá bom? É uma escala visual que facilita a aplicabilidade, né? A avaliação da fragilidade é muito heterogênea nos estudos. Cada estudo cria uma escala, né?
mas essa é uma que é mais fácil de ser utilizada. Mas se vocês me perguntarem, tem variação, né, um gerontólogo, um geriatra aplicando essa escala, ou um clínico experiente, vai ter diferença da aplicação para mim, que nunca apliquei? Vai, mas é possível ter uma correlação boa, pelo menos como uma triagem, né? Então aqui a gente tem um paciente muito ativo, né? É uma pessoa robusta, ativa. Eu dou o exemplo do Drauzio Varela, corre maratona aos 70, 80 anos. Esse seria um idoso muito ativo. O ativo, ele continua realizando atividade física, mas eventualmente é mais sazonal, ele não é tão ativo assim, mas continua sendo ativo. O regular já é a pessoa que tem problemas de saúde bem controlados, mas não se exercita regularmente, tá bom? A atividade física, além de prevenir a fragilidade e ajudar no envelhecimento saudável, é um marcador de fragilidade, tá bom? E aqui a gente já chega no 4 e no 5, que são os cortes, né, dos estudos. A partir daqui que o idoso começa a ter desfechos piores. Então, o vulnerável é aquele que não depende dos outros para as atividades, mas aí ele já tem mais sintomatologia, tem mais cansaço, alguma dificuldade, maior lentificação. E ele passa para o frágil quando ele começa a ter uma lentidão mais evidente e começa a precisar de auxílio para atividades instrumentais, naquela da vida independente. Alguém começa a realizar as finanças, precisa de auxílio para pegar transporte. E quando ele começa a precisar de ajuda para todas as atividades externas e a manutenção, né, da casa, ele passa para o moderadamente frágil. Quando ele começa a ficar dependente para cuidados pessoais, ele já passa para muito frágil. E o severamente frágil é aquele paciente completamente dependente, já acamado, que está se aproximando do fim da vida. Tá bom? 9 é em relação a doentes terminais, não entra exatamente nessa graduação. Tá bom? Vocês têm alguma dúvida com relação a essas escalas? Talvez algumas pessoas nunca tenham tido contato com ela, né? Se alguém quiser apresentar alguma dúvida, pode falar. Senão a gente conversa mais para frente, tá bom? Doutor Fernando? Perfeito. Aí, já chegando ao final, quero só colocar alguns cuidados adicionais e algumas observações. Quando a gente pensa no paciente institucionalizado, né, morador do que a gente antigamente chamava de asilo, já vem um perfil de idosos na nossa cabeça, né? Aquele paciente já acamado, dependente para todas as funções. Mas, na verdade, isso é uma coisa um pouco mais cultural de países latinos, o Brasil incluído, porque em algumas culturas europeias, mesmo nos Estados Unidos, é mais comum que idosos independentes escolham morar em instituições de longa permanência, tá? Por facilidade, segurança, e se mantenham independentes, saiam para eventos sociais, etc. Então, e aqui tem uma matéria, né, do El País, né, idosos na Espanha criando uma república entre amigos, eles não queriam mais morar sozinhos. Então, é só importante não estigmatizar, tá bom? Não fechar o raciocínio na hora que alguém disse, paciente é morador de instituição de longa permanência. Aí já fechou. Não, vamos avaliar, né? Ele é frágil mesmo, ele tem perda de funcionalidade. E outro ponto essencial é a diferença de demência para delírio. Tá? Isso é um erro bastante frequente que na diretora nós nos deparamos, tá bom? O que é demência, né? Sendo a demência de Alzheimer assim, o protótipo, a primeira doença que vem na nossa cabeça, embora não seja a única. É um paciente que ele vai perdendo as capacidades cognitivas, vai tendo esquecimentos, problemas de vários domínios cognitivos, e vai perdendo a funcionalidade por causa disso. Então, um exemplo, um paciente que morava sozinho, pagava as contas sozinho, ia no banco, começou a atrasar contas, não conseguia mais organizar essas contas, o filho começa a auxiliar, ele saía de casa para ir no mercado, começa a se perder, fica mais restrito, começa a queimar a comida no fogo, não consegue mais se organizar, precisa de um cuidador, e isso progressivamente, né? Essa é uma evolução de meses a anos, tá bom? Pode chegar a muitos anos até na demência de Alzheimer. Então, e é um processo irreversível. Isso é importante porque está muito relacionado à fragilidade. Né? Já o delírio é um quadro agudo. Né? Um paciente que há uma semana, 2, 3 dias, perdeu as funções cognitivas subitamente. E
isso não pode ser considerado, né, quando nós vamos fazer aquela divisão, esse paciente ele é mais funcional, mais dependente, ele tem alguma alteração cognitiva, muitas vezes ele está em delírio, tá bom? E a gente já taxa ele como um quadro demencial, né? E acaba não tomando as medidas adequadas por considerar que ele tem um quadro demencial. Mas as características do delírio. Existe uma importante flutuação. Aquele paciente que uma hora sabe que está no hospital, depois acha que está em casa, tem alucinações, não dorme à noite. E o delírio ele é sempre secundário, tá bom? Seja infecção, seja a própria internação, né? Vamos pensar no leito intensivo. O paciente está com acesso central, em veia jugular, ele está com monitorização cardíaca, que está sempre apitando, está com o manguito apertando o braço dele, está com oxímetro, está com sonda, tem vários ventiladores apitando o tempo inteiro. Isso, obviamente, não vai poder causar num paciente idoso um quadro confusional, né? Também constipação, retenção urinária, tudo isso pode levar a essa insuficiência cerebral aguda. Para explicar para os acompanhantes, pacientes, eu sempre uso a comparação do computador, que a gente começa a abrir muitos programas e ele trava. O idoso ele perde um pouco da atrofia cerebral e quando muitas coisas ocorrem ao mesmo tempo, ele pode apresentar um delírio. E o delírio ele é um marcador importante de mortalidade, né? Então, é um quadro grave que nós precisamos avaliar o motivo e tentar resolver. Tá bom? Por enquanto, alguma dúvida em relação a isso? Se alguém tiver, pode mandar no chat, se quiser. Para a gente chegar ao fim aí, para voltar ao nosso caso, uma reflexão importante sobre os leitos intensivos, né? Aqui tem uma imagem muito antiga, né, da década de 60, dos pulmões de aço, né, na época da poliomielite. Qual o objetivo, né, da UTI? O objetivo da UTI é primariamente de estabilização. Tá? Então, exemplos, o paciente jovem com apendicite aguda, teve um quadro séptico, operou, precisou de droga vasoativa, foi para a UTI. Mesma coisa, uma neutropenia febril, o paciente está em tratamento oncológico, na tentativa de cura, tem uma neutropenia febril, precisa internar para estabilizar. Né? E o objetivo final é sempre voltar para domicílio na melhor qualidade de vida possível. Né? Mesmo que a gente tenha que fazer substituições temporárias de funções orgânicas, né? Desde ECMO, uma ventilação mecânica, droga vasoativa, etc. Mas quando nós temos um paciente que nós vemos aquela evolução da fragilidade, né? O paciente está perdendo funcionalidade, já não tem uma qualidade de vida muito adequada. Nós sabemos que ele vai reagir mal a todo esse processo. Será que a gente vai conseguir estabilizar e devolver ele para casa com uma qualidade de vida aceitável? Essa é a pergunta que a gente sempre tem que fazer ao avaliar se o paciente precisa ou não, ou se beneficia ou não da UTI. E, por fim, né, o fluxograma de como tomar a decisão. Então, primeiro, a gente começa na avaliação da doença atual, avalia os critérios, né, de gravidade da doença e a possibilidade de reversão. Vamos avaliar o paciente, sim, com a sua idade, mas junto das comorbidades, junto da funcionalidade prévia, avaliar se ele é frágil, para a gente ter um panorama melhor do paciente e da doença aguda que ele está apresentando, para que a equipe multiprofissional consiga ter uma opinião sobre o caso. E aí nós vamos para outra chave, que é respeitar a autonomia do paciente. Então, a decisão do paciente, ela sempre tem que ser sempre soberana, né, nessa tomada de decisão. Se o paciente não consegue decidir, seja por um quadro demencial, seja por delírio, a gente pode buscar na história de vida dele, em opiniões prévias, tentar entender os desejos dele nesse caso. E aí, na ausência da decisão do paciente, de opiniões prévias, a gente vai levar sempre em consideração a opinião da família, né? Para que o paciente também esteja representado na tomada de decisão. E aí a equipe multiprofissional, junto com as decisões do paciente, vamos conseguir chegar na decisão que seja mais adequada. Muitas vezes isso é difícil, né? A gente encontra vários caminhos difíceis no processo de tomada de decisão, mas
Se a gente respeitar essas etapas, a gente tem uma maior chance de acertar. Com isso em mente, vamos voltar para os casos clínicos. Então, para lembrar, né, 2 pacientes internados por uma pneumonia que evoluem com choque séptico de foco pulmonar. E aqui eu complemento um pouco mais a história de cada um com esses dados que a gente acabou de aprender. Então, o FLM, né? Hipertenso diabético, teve um infarto do miocárdio prévio, é institucionalizado e portador de demência de Alzheimer, mas já assim no estágio avançado. E ele é dependente para transferência, para banho, troca de roupas, toalete, e tem dupla incontinência. Ele consegue se alimentar sozinho. Já o JKF, o colega de quarto, ele tinha bom controle, né, da hipertensão e diabetes, cognição preservada, é funcional e independente. Ele mora sozinho e ele é tesoureiro de uma ONG, que ajuda pessoas carentes, e organiza o campeonato de bocha da sua cidade. Sempre gostou muito de bocha. Pacientes com perfis bastante diferentes, né? E será que a conduta seria a mesma para ambos? E agora, se alguém quiser dar opinião, seria interessante. O que vocês pensam sobre isso? Se alguém acha que mudaria a conduta saber disso, se acha que não? O que vocês, como membros da equipe multi, opinariam no processo de tomada de decisão? Uau, vocês podem interagir, ele está abrindo aí, eu acho que vale a pena, não sei qual é a formação dos que estão participando, mas acredito que vale a pena a gente contribuir. Vamos ver o que vocês pensam a respeito, né, da resolução desses 2 cases. Se alguém não quiser abrir o microfone e quiser... Uma coisa, Vamos em frente. Depois a gente vai ter um tempinho para conversar. Então vamos lá, vamos ver qual foi o desfecho que a gente pensou para cada um dos casos. Bom, do primeiro paciente, né? Nós conversamos à beira-leito com os familiares, né? E eles contaram uma história interessante, o paciente, que ele tinha um ator que ele gostava bastante, um ator famoso, e que alguns anos atrás ele viu que na televisão uma notícia de que ele tinha sido entubado e falecido logo após. E ele falou que tinha muito medo e que ele não gostaria que isso ocorresse com ele. Tá? Então nós conversamos com a equipe Monte e nós consideramos que, dado a fragilidade desse paciente já bastante frágil, né? Lá no final da escala de fragilidade, que não tinha nenhuma atividade instrumental, né? E tinha perdido a maior parte das atividades de autocuidado, né? Das atividades básicas de vida. Nós consideramos que o prognóstico dele numa internação intensiva seria muito limitado e que ele não conseguiria se recuperar de todo esse quadro. Então, junto com a família, nós optamos por um tratamento de conforto. O que nós fizemos? Iniciamos bomba de morfina, controlamos a febre do paciente, liberamos a visita de familiares, tinha alguns parentes distantes que queriam conversar um pouco com ele, ficar um tempo junto. Foi providenciada a visita religiosa, que era muito importante para o paciente, e ele acabou falecendo de maneira confortável depois de 24 horas, no leito de enfermaria. Já o JKF é um paciente que a gente considerou como robusto, né? Um paciente que não era frágil. Paciente plenamente funcional, capaz, cognitivo preservado. Então, nossa ideia foi tentar estabilizar o quadro, controlar a infecção para que ele pudesse voltar para casa. Né? A gente iniciou um protocolo sepsis, o paciente estava séptico. Foi realizada expansão volêmica, iniciada noradrenalina, oxigenoterapia suplementar, escalonado antibiótico terapia, e o paciente foi encaminhado para unidade semi-intensiva, tá? Com acompanhante, o que para alguns vai parecer esquisito, mas que é mais comum fora do país, poucos hospitais aqui conseguem isso. Mas uma das medidas de prevenção dessa confusão mental, né, do delírio, é a presença do acompanhante. Tá? Claro que em leitos intensivos, principalmente
em locais que tem muitos pacientes no mesmo ambiente, né? Isso é muito difícil, com a pandemia de Covid isso ficou impossível, mas quando há leitos mais reservados, isso é uma coisa que ajuda bastante na melhoria do paciente. O paciente ficou sob cuidados da fisioterapia, fonoterapia e terapia ocupacional, tá bom? E ele foi apresentando uma melhora progressiva e teve um retorno para a enfermaria em 3 dias, um tempo até curto. Ele ficou mais 14 dias completando a antibiótico terapia e ele voltou para casa de um dos filhos, né? Não conseguiu voltar para casa ainda de maneira independente, mas ele manteve a fisioterapia motora respiratória e 2 meses depois da alta ele tinha voltado para as atividades prévias e já estava organizando os torneios de bocha e trabalhando na ONG. Então, o que fica de mensagem final? Tá? A idade, sim, é importante, mas ela não é o fator prognóstico mais importante. Tá? A gente tem que tomar cuidado com fechar os raciocínios previamente. Né? A gente vê lá, tem a passagem de caso, paciente fulano, 80 anos. Muitas vezes já vem uma imagem na nossa cabeça e a gente já considera que ele não vai ter chances de sobrevida, que ele já é muito velhinho, e a gente acaba não realizando o tratamento adequado, né? Realizando um undertreatment, um tratamento inadequado para o paciente. Demora na tomada de decisões, né, também é um fator limitante. Então, não dá para a gente ficar horas pensando, o que vamos fazer? Idealmente, ambulatorialmente já se deve ter uma discussão sobre o que fazer, né, em casos graves. Na ausência disso, quando o paciente interna, a gente deve conversar. Obviamente que se isso não for possível, aí a gente vai tentar beira-leito tomar a melhor decisão. Idosos que já têm uma funcionalidade comprometida e são frágeis, eles vão apresentar menor chance de sobrevida, tá bom? E uma menor qualidade de vida pós-alta, tá bom? Então, esse é um dado muito importante para a gente evitar o overtreatment, né? Aquele paciente, como é o caso do primeiro paciente, que eventualmente vai para a UTI, fica entubado, usa droga vasoativa, fica 5, 6 dias com uma condição de muito sofrimento e acaba falecendo, que é um desfecho que era previsível, ou voltando para casa numa condição muito limitada, com internações repetidas após, que também não é o que a gente quer. E o uso das escalas de fragilidade e funcionalidade, que eu falei brevemente, ele pode ter uma dupla função. Primeiro, ele pode ser um rastreio interessante para escolher os pacientes que se beneficiam do acompanhamento geriátrico, porque com uma população progressivamente mais idosa, a gente não vai ter geriatras o suficiente para acompanhar cada um dos pacientes na internação. Então, se a gente consegue selecionar aquele grupo de pacientes mais frágeis ou mais suscetíveis a eventos adversos, a gente consegue identificar o público que o geriatra vai ser mais efetivo. Além disso, na ausência do geriatra e com a equipe munida dessas escalas, a gente vai conseguir auxiliar as decisões difíceis, tá bom? Principalmente nos casos, como foram os casos apresentados, os casos nos extremos, né? Realmente aquele paciente que tem uma idade intermediária, que já não tem alguma funcionalidade, mas ao mesmo tempo tem o cognitivo preservado, é comum ter dúvidas na geriatria, a gente também tem dúvidas, mas se pelo menos nos casos de pacientes muito robustos ou pacientes muito comprometidos, a gente conseguir identificar e entender o prognóstico desses pacientes, a gente vai estar ajudando bastante os pacientes, tá bom? E os familiares também. E agora a gente pode abrir para perguntas, tá bom? E para discussão, se alguém quiser comentar algum ponto, tirar alguma dúvida, alguma consideração, agora podem ficar à vontade que a gente tem um tempo para conversar. Bom, doutor Fernando, eu gostaria de agradecer. A palestra foi maravilhosa. Eu acredito que tenhamos aí
nos nossos ouvintes, participantes, várias profissões, né? Vários profissionais das diversas áreas. E eu acho que a gente pode fazer um bate-papo bem gostoso aqui. Então, antes de mais nada, quero te agradecer, tá bom? Por sua contribuição, uma maneira muito tranquila. Você conseguiu abordar praticamente todo o processo do envelhecimento e as suas complicações, né? Parabéns. E vou abrir, vamos ver se o pessoal pergunta alguma coisa. Quando você perguntou se o tratamento seria igual ou diferente, uma maioria aí colocou que diferente, então eles têm essa percepção, né? Por conta de funcionalidade melhor numa situação do que na outra. Colocaram aqui na presença de Alzheimer, que aí eu gostaria até de ouvir de você um pouquinho, porque não é porque a pessoa tem Alzheimer que de repente ele está já no seu final de vida, né? Eu acho que a gente tem aí um processo tão longo a se percorrer, e hoje a terapêutica que está se empregando para o tratamento, eu acho que está prolongando o avanço, né, da doença já diagnosticada. Eu tive na família um caso, a minha sogra teve Alzheimer, a gente acompanhou de perto, então a gente consegue entender, né, que é possível eles terem uma qualidade de vida, prolongar esse tempo de vida, óbvio que com muitas perdas, mas eles vivem bem durante um bom tempo. Então, eu queria que você falasse sobre isso, a presença do Alzheimer, com esse quadro aí de perda de funcionalidade e toda a síndrome, né? Perfeito. Agora que eu vi que algumas pessoas já tinham comentado algumas coisas. Perfeito, eu acho que esse é um. E eu coloquei justamente para criar essa discussão, quando eu apresentei o caso, eu deixei só a doença de Alzheimer, né? Porque da mesma maneira que o paciente institucionalizado, quando a gente fala do Alzheimer, né, já fecha na nossa cabeça o paciente, a gente já tem o padrão do paciente, e muitas vezes a gente já fecha o prognóstico dele e acaba tomando condutas que não são adequadas. Tá? A doença de Alzheimer, ela é uma doença progressiva, tá bom? Mas é uma doença que tem uma progressão lenta, ao longo de anos. Tá? E conforme a gente vai tendo mais acompanhamento geriátrico, vai entendendo melhor, é possível, e com terapêuticas que vão surgir no futuro, é possível que a gente consiga até diagnosticar um pouco mais precoce. Né? E aí a gente vai ter que entender muito bem quem é esse paciente e em que estágio ele está da demência de Alzheimer. Não coloquei os estágios, tem uma escala que a gente chama de FAST, que tem os estágios, mas quando a gente avalia a funcionalidade e a fragilidade, a gente já consegue entender melhor quem é esse paciente. Então, um paciente que tem uma demência de Alzheimer, mas ele consegue, tudo bem, não consegue mais cuidar da parte financeira, mas ele vai fazer compras junto com um dos filhos, ele assiste futebol que ele gosta, ele participa de algum esporte, ele tem uma qualidade de vida razoável, e ele não é exatamente o paciente que vai se comportar naqueles gráficos como um paciente que vai ter o pior prognóstico, não vai sobreviver. Né? Diferente de um paciente que ele já tem, por exemplo, 7, 8 anos de doença. É um paciente que já não consegue fazer nenhuma atividade mais complexa, já perdeu algumas coisas do autocuidado, né? Não consegue mais fazer higiene, não tem continência. E esse paciente, sim, quando ele chega nesse estágio, ele já vai também estar fragilizando. E esse é o paciente que a gente vai automático na cabeça, né? Que não deveria ser automático, mas vai, que é o paciente mais comprometido. Esse é o paciente que a gente tem que tomar muito cuidado com tudo que a gente faz, pensar muito bem, discutir com a família, saber o que o paciente pensava, discutir com a equipe, para entender o que é proporcional para ele. Eventualmente, tratar com antibiótico para que ele volte para casa, pode ser proporcional. Uma intubação com droga vasoativa, muitas vezes não é. Tá? Nesses estágios avançados, a maior parte das vezes, na verdade, não é. Então, é importante destrinchar, né? Em que estágio esse paciente está desse quadro demencial. Por isso que só
pela doença de Alzheimer não é o suficiente para a gente entender qual que vai ser o prognóstico desse paciente, tá? Aqui já alguém perguntou, né, se é possível desacelerar o processo do Alzheimer. Uma pergunta muito interessante, é o que a geriatria, a neurologia se debruçam há muitos anos. Nós temos alguns medicamentos que, assim, conseguem atrasar um pouco a progressão, a velocidade de progressão, na verdade. Tem alguns medicamentos que agora estão saindo que são bastante promissores e acredito que nos próximos 3 a 5 anos vamos ter algo que consiga, de fato, modificar o curso da doença. Mas uma coisa que é muito esquecida, né, é que as atividades que mais mudam o diagnóstico são as atividades da equipe multidisciplinar. Então, treinamento cognitivo com a terapia ocupacional, fonoterapia precoce, fisioterapia, tudo isso, atividade física, tudo isso é tão ou mais efetivo que os medicamentos que nós temos hoje em dia, né? Então, às vezes a gente fica focado no medicamento, mas nós temos várias medidas que podem auxiliar a, pelo menos, prolongar esse processo no sentido do paciente perder menos funções, ter uma qualidade de vida por mais tempo, né? Alguém perguntou se a aula vai ficar disponível, eu posso disponibilizar sim. Acho que eu respondi da melhora dos sintomas, né? A adaptação, as medidas não farmacológicas são essenciais. A parte farmacológica vai ser um pouco mais específica, acho que não é o foco, mas a maior parte das vezes a gente controla com medidas não farmacológicas, assim como no delírio, tá? Alguém falou que ficou mudo aqui, será que estão escutando bem? Então, tá dando para escutar sim. Então, perfeito. Vamos ver se tem mais alguma. Tem uma questão aqui, eu tenho uma questão. O idoso que não apresenta quadro demencial, mas está debilitado pelas sequelas da AVC extenso. Como a família e a equipe deve conduzir e fazer o manejo deste idoso para que ele tenha qualidade de vida? É um dos casos mais desafiadores, né? Quando nós temos lesões neurológicas agudas, em princípio, a gente sempre considera que o paciente. A gente tem algo que a gente chama de neuroplasticidade, né? O cérebro, apesar de ter algumas áreas mais específicas, ele consegue, ao longo do tempo, se adaptar. Essa capacidade de adaptação, ela vai diminuindo com o tempo, né? Essa reserva funcional, assim como de outros órgãos, também diminui ao longo do envelhecimento. Mas, em princípio, nós podemos sempre tentar reabilitar o paciente. Tá? Agora, é claro que existem casos, e aí vai depender muito da funcionalidade prévia, do como o paciente estava previamente, que a gente já identifica, e também da extensão das lesões neurológicas, né? Isso acaba sendo importante. Então, por exemplo, um AVCI, um acidente vascular isquêmico, pontual, pequeno, às vezes tem sequelas mínimas ou a gente consegue ver, mas acidentes mais extensos, a gente já sabe que a recuperação não vai ser total, né? E aí a gente tem que discutir muito com a família e com o paciente, quando possível, para entender, para eles também entenderem que vai existir um teto, né? A gente vai tentar remar, tentar voltar para o basal, mas muitas vezes a gente não consegue. E aí, nesses quadros, por exemplo, 2 semanas, 3 semanas após o AVC, se o paciente interno tem uma intercorrência, é um dos casos mais desafiadores, né? Esse paciente agora não tem mais funcionalidade. Será que ele consegue reverter? E aí vai depender um pouco da gravidade da doença, né? Se ele começa a ter muitas intercorrências, aí a gente pode começar a considerar que ele vai ser um paciente que não vai evoluir bem, e a gente tem que começar a pensar melhor em cada uma das condutas, para não causar danos também, né? Tentando ajudar, a gente às vezes prejudica. Vamos ver o que mais. Estão Perfeito. Acho que perguntando se tem algum exame específico para descobrir logo no início. não. Tá? E se é Muitas vezes genético? existe uma carga genética, tá? Principalmente em quadros de Alzheimer que são pré-senis, antes dos 60 anos, tá bom? Então existe uma carga genética maior. Para doenças que são após essa idade, existe
a carga genética. Então, se tem parentes de primeiro grau, tem uma chance maior. Não é uma chance também gigantesca. Mas, muito mais do que isso, o meio que a gente vive, as doenças que a gente tem, o estilo de vida que a gente leva, vão influenciar muito. Então, a gente sabe que diabetes, pressão alta, todas as doenças que não estão bem controladas, elas aumentam a chance do Alzheimer. Se a gente não faz muito estímulo cognitivo, não faz atividade física, a gente tem mais chance de ter um comprometimento cognitivo. Tá? Alguém falou de musicoterapia, sim. Todas essas modalidades de estímulo cognitivo, elas são muito benéficas. É claro que alguns pacientes podem se beneficiar mais que outros, mas é aí que entra a arte do musicoterapeuta, do terapeuta ocupacional, de trabalhar com isso, né? Então, sim, é essencial. E muitas vezes a gente fica atrás de remédio, não controla, e a gente consegue fazer uma rotina, faz terapias que se adaptem bem ao paciente e ele melhora. Ela perguntou do exame específico, né? Não tem nenhum exame que feche o diagnóstico. Então, isso é importante. Muitos, até familiares, às vezes vão perguntar, né? É uma conjunção de fatores, tá bom? É o teste cognitivo, que tem que ser feito, idealmente, por alguém capacitado, geriatra, neurologista. Alguns psiquiatras também têm essa informação, né? E, junto disso, a gente junta a história clínica, a anamnese, por isso que é tão importante saber como é a evolução, né? Saber o quanto tempo isso está evoluindo, se o paciente perdeu função ou não. E aí, exames de imagem, né? E alguns marcadores de líquor, que agora a gente está conseguindo utilizar um pouco mais, eles entram como fatores adicionais. Um dado interessante é que a demência de Alzheimer, na realidade, ela tem uma classificação e o diagnóstico 100% de certeza dele é anatomopatológico. Então, é na necrópsia. Né? A gente vai fazer uma biópsia. Então, a gente consegue falar que é uma demência de Alzheimer provável, possível, tá bom? Esse provável a grande maioria é Alzheimer, mas a gente vai juntando um quebra-cabeça. Então, fiz uma ressonância e tinha uma alteração do hipocampo lá, uma redução. Isso significa alguma coisa? Não sei dizer. Depende mais do contexto, da história do exame do que o exame específico, tá? Em Em relação relação ao Parkinson e às doenças crônicas não transmissíveis, são fatores de risco? Não, tá? O Parkinson, ele está numa categoria um pouco diferente. Ele pode desenvolver um quadro de demência por Parkinson, mas aí, novamente, é depois de alguns anos do quadro de Parkinson. E como são doenças que aumentam a prevalência com a idade, então pode acontecer de ter Parkinson e Alzheimer juntos, tá bom? Eles têm fisiopatologias diferentes. Mas as doenças crônicas, ela, de uma maneira geral, só assim, uma observação, todas essas doenças, todas as demências, a gente ainda está aprendendo muito, né? Então, esse conhecimento ele vai se atualizando a cada mês, a cada ano. Mas a gente sabe por estudos epidemiológicos, por acompanhamento, que hipertensão não tratada, dislipidemia não tratada, diabetes não tratado, obesidade, desnutrição também, por outro lado, tudo isso aumenta a chance, tá bom? De ter qualquer um desses quadros, particularmente Alzheimer, Parkinson também. Tá? Tem outra pergunta, doutor Fernando. O exercício físico entraria como cuidados paliativos para a melhora da qualidade de vida desse paciente? Do primeiro paciente que a gente conversou, ou de um Eles estão paciente focando aqui como cuidado como paliativo. cuidado. Porque, assim, Aí, os cuidados paliativos, como a gente tem que pensar, né? Acabei não colocando, até poderia ter colocado, a gente tem um gráfico clássico que quando a gente tem um diagnóstico de uma doença crônica que não é tratável, a gente começa focando muito na terapêutica, mas desde o começo a gente tem que pensar na paliação dos sintomas, né? Se o paciente tem algum sintoma, a gente tem que minimizar esse sintoma. Conforme a doença vai evoluindo, os cuidados paliativos vão assumindo um trabalho, uma importância maior, né? O paciente vai perdendo as terapêuticas, as linhas terapêuticas. E aí, a ideia do cuidado paliativo é uma qualidade de vida boa, né? É deixar o melhor possível o paciente, ele se sentindo bem, vamos resumir assim.
O cuidado paliativo ele pode estar inserido num paciente que não é necessariamente, não está no último ano de vida ou não está na última internação, né? O paciente que está falecendo, está em processo ativo, como o paciente que a gente viu, aí a manipulação vai acabar causando mais, em geral, né, causando mais desconforto. Mas, no geral, tudo que faz que o paciente se sente bem é lícito, tá bom? É claro que, muitas vezes, a própria doença vai limitar o que ele vai poder fazer, né? Então, a gente vai ter que sentir aos poucos, mas em doenças crônicas não tratáveis, aí, vamos pensar num DPLC, né, enfisema pulmonar. É uma doença progressiva, o paciente, ao longo do tempo, vai perdendo função pulmonar. A reabilitação cardiopulmonar, ela entra como um tratamento tanto de sintomas, quanto para amenizar a progressão da doença. Então, raramente a atividade física não vai estar indicada. Então, só se o paciente tiver tido um infarto 2 dias, tiver com uma dor. Mas, em geral, atividade física sempre. Então, só pensando nesse paciente que é paliativo, no desconforto dele, se isso vai entrar, sim. vai amenizar os sintomas dele ou não. Mas, eu tenho, no terminal, não tenho tanta limitação física, quero jogar meu futebol. Não joga com as limitações, mas joga, né? Perfeito. Aqui cortou o questionamento como tratar o idoso com labilidade pressórica e a gente não tem a continuidade da pergunta. Como tratar o idoso com labilidade pressórica. Assim, falando, vamos pensar aqui no paciente, tem dois momentos, né? O paciente internado e o paciente ambulatorial, né? Claro que cada um vai se comportar de uma maneira. É comum um idoso, nessa labilidade pressórica, ele ter sintomas de desautonomia, de hipotensão postural. O paciente que está deitado, levanta, tem uma queda de pressão, né? Isso pode acontecer por diversos motivos. E a gente sempre tem que tomar o cuidado. É claro que o controle da pressão, ela vai entrar na prevenção, inclusive, de quadros de demência, tá? Então, um controle um pouco mais intensivo, sim, melhora o desfecho. Mas no idoso, e aí a gente vai avaliando o grau de funcionalidade e fragilidade, a gente começa a ter metas de pressão um pouco menos agressivas, quanto mais o paciente for frágil, que é a chance dele ter uma queda de pressão, de ter uma queda, inclusive, né, ter uma hipotensão cair, ou ter algum evento adverso, aumenta. A gente tem faixas, né, de pressão adequada. Outras causas de labilidade pressórica, né, são... perfeito, isso. Como a pseudohipertensão, né? Então, sim, o idoso ele tem uma rigidez arterial, então a pressão, principalmente sistólica, muitas vezes está superestimada, tá? A gente mede de maneira indireta, né? A gente põe o manguito aqui no braço, a gente não está sabendo o que está acontecendo lá dentro da artéria, né? Então, isso é um dos motivos que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado nesses controles mais rígidos de pressão, né? E sempre considerar mais a pressão de medida ambulatorial, ou paciente em casa, ou o mapa, do que a do consultório, que às vezes tem hipertensão do jaleco branco, né? O paciente chega super hipertenso e, na verdade, em casa ele fica normotenso. E às vezes a gente quer baixar a Ansiedade, né? pressão e causa um problema, né? Todo o tratamento no idoso, né, ele vai girar em torno disso. A gente começa a avaliar um pouco mais as metas que a gente tem para o adulto jovem e entender se isso se encaixa nesse paciente ou não, sempre pensando no efeito adverso das medicações. O idoso costuma ir acumulando uma prescrição enorme e a gente sempre tem que reavaliar isso. É muito mais fácil passar um remédio do que tirar um remédio. A gente sempre tem que estar... O paciente vai envelhecendo, as doenças vão mudando e os remédios que ele toma muitas vezes estavam adequados há 5 anos atrás e hoje não. Que mais? Vamos ver aqui. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. A gente tem notado um crescimento importante da expectativa de vida da população e temos encontrado, então, idosos bastante longevos, né? Vira e mexe, nós
nos deparamos com idosos acima de 100 anos e como que o senhor vê essa longevidade, né, versus essas síndromes da fragilidade, esse envelhecimento eh, patológico acentuado? Como que o senhor lida, que experiências o senhor tem tido com essas duas situações se cruzando aí? Ótima pergunta. Sim, é cada vez mais frequente pacientes nonagenários, centenários. A gente da geriatria adora esses pacientes em geral, enquanto as outras especialidades ficam mais preocupadas. Temerosas, né? Sim. É, a gente tem um fenômeno de envelhecimento populacional que não está sendo associado com políticas públicas de um envelhecimento bem sucedido, né? Então a gente está cada vez mais tendo pacientes diabéticos, hipertensos, obesos, sem atividade física, que estão envelhecendo. E esses pacientes acabam envelhecendo muitas das vezes um processo de senilidade bastante importante. É claro que existe uma seleção, né? Se o paciente chegou aos 100 anos, ele tinha um pouco mais de reserva, né, dessa gordura para queimar, mas muitas vezes ele pode chegar numa idade avançada numa qualidade de vida que não é a que ele gostaria para ele mesmo, né? Então a gente tem que, de dois lados, né? Primeiro, nesses pacientes nonagenários, centenários, a primeira coisa é não causar mal para ele, tá? É sempre pensar no que a gente está fazendo. Nenhum estudo clínico de nenhum desses medicamentos que a gente usa inclui, em geral, pacientes nonagenários e centenários. Então, a gente tem como a evidência científica maior é a opinião de especialista, que, em geral, pode ser muito diversa, né? Então, a gente tem que sempre pensar um pouco melhor quando a gente vai fazer modificações de prescrição, começar aos poucos, tá bom? Ao mesmo tempo, não deixar de fazer, né? Então, não subtratar ele, né? Mas tratar com mais cautela. A gente vai tentar manter ele o mais ativo possível. O engajamento social, o engajamento em atividades de casa, mesmo que alguma limitação, ele tem uma dupla função, né? Tanto melhora a qualidade de vida, quanto preserva a qualidade de vida. Então, Sim. a gente costuma falar, o paciente perdeu mobilidade, mas ele consegue lavar a louça. E a gente fala lavar a louça porque é muito comum senhoras idosas não terem um hobby, né? Sempre trabalharam a vida inteira. Então, para elas é importante manter algum trabalho em casa, né? Nesse sentido. Então, consegue ficar sentada e lavar um prato, consegue falar alguma receita para alguém que está cozinhando. Tudo isso ajuda a estimular a cognição e deixar a qualidade de vida melhor. E junto disso a parte física, né? O que a gente conseguir de atividade física, isso é um dos tabus, né? A gente tem lá no HC a academia para idosos, tá? Academia mesmo, peso. É um pouco diferente, a gente não vai pedir para o idoso de 90 anos pegar 10 quilos de peso, mas é mais a repetição, mas sim, esses exercícios resistidos, eles mantêm massa muscular, mantêm o paciente melhor por mais tempo, tá? Então, isso seria mais focado assim, nesse paciente. Por outro lado, a gente tem que ter as políticas de saúde pública e a promoção de saúde de estimular a atividade física, nutrição adequada, estímulo cognitivo, nos pacientes aí que agora estão na faixa de 60, 70, e pensando mais para frente, até nos pacientes jovens, né? Então, se é um paciente com 30 anos, não faz atividade física, está com sobrepeso, ele vai ter mais chance de não envelhecer, né? De ter alguma, ou não envelhecer tanto, ou de ter um envelhecimento com melhor qualidade de vida. Então, a gente tem que tentar prevenir, e nos idosos que já envelheceram, tentar adaptar o tratamento a eles. É muito importante, quanto maior a idade, assim, menos a gente vai seguir aquele protocolo fechado e mais a gente vai ter que olhar para o paciente. Quem é o paciente? Um paciente que tem todas as funções, tudo bem, é pré-frágil, tá mas será que a gente consegue melhorar a massa muscular dele, ganhar mais funções? Então, a gente sempre tem que mais personalizar o tratamento do que pensar numa receita de bolo, né? Nossa, você fechou maravilhosamente bem, era o que eu ia colocar. As pessoas pensam que tudo tem uma receitinha, né? Então, são protocolos fechados que você aplica igual para todo mundo. E
eu acredito que para ninguém, nenhuma faixa etária isso exista, e para os idosos a coisa é mais acentuada ainda, né? Eu acho que é muito individualizado, nós temos que realmente ter um olhar muito crítico, né, e criterioso para esse idoso. E eu te parabenizo porque em todo tempo você coloca a atuação de uma equipe multiprofissional, interdisciplinar, que você mesmo coloca, não são só o tratamento farmacológico que vai surtir um efeito positivo, muitas vezes eles até pioram o quadro por conta das suas ações interfármacos e os próprios eventos adversos deles. Mas, assim, a ação realmente da equipe multiprofissional, e eu vou puxar a sardinha para o meu lado, tá? Eu acho que a nutrição entra aí também, com Com certeza, certeza, com certeza. né? Porque a gente sabe que numa sarcopenia, né, que vai gerar uma síndrome da fragilidade. Eu tenho perda de massa proteica, eu tenho perda de força muscular e com certeza, né, a gente precisa de um aporte calórico, proteico, mesmo porque se você faz a fisioterapia, mesmo no leito, já tem estudos que comprovam, né, a importância dessa fisioterapia juntamente com o implemento de suplementos alimentares, da gente ter esse olhar e esse cuidado também de suprir aquele gasto calórico que ele está fazendo, mesmo que seja um exercício passivo, né? Porque ele não faz força, mas o profissional que gera essa força para ele. Então, eu acho que assim, é esse olhar interdisciplinar, a terapia ocupacional, a fono, né? Nossa, Eu acho que tudo isso complementa o tratamento e sempre com esse olhar de uma melhor qualidade de vida dentro das condições que a gente puder dar, né? Doutor Fernando, acho que a gente tem tanta coisa para conversar. Eu, enquanto gerontóloga, eu me animo muito, é um assunto que me encanta. Eu fiz gerontologia há mais de 20 anos e me chamavam de louca na época, né? Você é era uma visionária, né? louca, Estava cuidar olhando de lá para. idoso. E, no entanto, chegamos quando os artigos falavam, em 2025, a população idosa, chegamos em 2025, né? Então, de repente, a gente pode estar programando novos bate-papos, né? Fica aí um convite estendido, todas as falas aqui parabenizando, da clareza, da facilidade com que você transmitiu. Eu quero realmente te agradecer muito em nome de toda a pós-graduação, a professora Graza, que te fez o convite, né? É, pela pós-graduação em UTI de adulto, e eu, enquanto coordenadora também do curso de gerontologia, a gente abre aqui um convite para todos que estão nos ouvindo. Se inscrevam se vocês se interessaram, se vocês gostaram desse tema, acham importante nós, enquanto profissionais da saúde, enveredarmos por esse caminho, né? É a população que nós vamos atender daqui para frente, não tem como escapar, não é? A população está crescendo muito, então nós precisamos sim ter profissionais especializados para acolhê-los, né? Teve uma pergunta que a gente acabou passando batido, e eu vou só encerrar com isso. Enquanto gestão hospitalar, como trabalhar no acolhimento, né, desses pacientes, como orientar os colaboradores. A minha proposta do curso de gerontologia era exatamente com esse enfoque, né? É um curso voltado para todos os profissionais, justamente porque um advogado precisa saber, né, como lidar com o idoso, quais são as políticas públicas voltadas para o idoso, quais direitos esse idoso tem, a assistência social, o administrador, o bancário, enfim, todos que lidam com esse idoso, ele precisa entender, né? Ah, eu preciso falar mais alto, eu preciso falar devagar, eu preciso estar mais próximo dele, dar maior atenção, né? Então, são detalhes tão pequenos, mas que fazem toda uma diferença no acolhimento desse idoso, seja em qualquer lugar, num hospital, no ambulatório ou fora dele.
O senhor quer complementar e a gente E encerra tem uma aqui. coisa que eu acho importante, que a senhora comentou, assim, como lidar com um paciente. Eu acho que a mensagem que eu quero deixar do paciente é: a gente costuma, até inconscientemente, usar diminutivos, por exemplo. Ah, o velhinho, ah, que Exato. bonitinho. Isso acaba infantilizando o idoso. E outra coisa que a gente faz, que é de extremo, se a gente para pensar, é de extremo desrespeito até, quando chega o idoso, a gente acaba já falando com um acompanhante, né? E muitas vezes só porque o idoso está na cadeira de rodas ou porque ele está de bengala. E a gente já considera que ele não vai saber o que ele quer para a vida, e de repente ele está vivendo há 90 anos, tem uma carga de experiência enorme, ele sabe o Enorme. que ele quer melhor do que a gente fica lá pensando, esse tratamento, ele às vezes fala, isso aí para mim não faz sentido, eu quero fazer minhas coisas. Então, eu acho que é valorizar ele, olhar para o idoso, e mesmo para os pacientes demenciados, a gente na geriatria tem esse foco. O paciente não responde, não sei, eu vou conversar com ele, falar bom dia, senhor. Ele não respondeu, então eu falo com o familiar, porque ele é o foco, né? Ele é o mais importante. E claro que a gente tem que incluir os familiares e cuidadores nisso, né? A gente tem que ter cursos cursos de cuidadores, né? A gente tem alguns ambulatórios. Nós oferecemos na Unis, hein? Perfeito. Eu Porque que isso é conduzo esse essencial, né? curso de cuidadores de idosos. E faz uma diferença, assim, que não dá nem para comparar, assim, né? Porque algumas coisas que a gente consegue ir ensinando, um olhar que a gente consegue ter, né? Claro que de outras coisas de comentar com o idoso, né? A máscara atrapalha um pouco os idosos que têm hipoacusia, né? Mas não necessariamente o paciente tem hipoacusia. Então, antes de gritar com ele, a gente pergunta isso. Esse tom de voz está ok? A gente fala sempre um pouco mais pausado, de fato, mais devagar, menos informações juntos, né? A gente começa a desandar a falar, ele pode ter mais dificuldade, mas a gente é sempre interessante. Tá bom desse jeito, estou falando muito alto ou não. Tudo isso demonstra respeito, né? E o idoso se sente Exato. valorizado. E como todo mundo, ele quer se sentir valorizado, ele merece se sentir valorizado, né? Então, acho que a gente vai finalizar agora, né? Queria agradecer Isso. muito a senhora, a Fabiana, a professora Grazi também, todos que fizeram esse convite e ajudaram a gente ter essa discussão, que foi bastante legal. Se quiserem, acho que talvez tenha gente com mais dúvida, eu vou colocar meu e-mail aqui no chat. Se quiser pedir os slides, se quiser algum contato, algo, a gente pode conversar, e eu fico à disposição se quiserem outras conversas. Acho que a gente tem muito a dizer sobre esse tema, né? Então, fico à disposição de vocês. Muito obrigado. Doutor Fernando? Oi, Fabiana. Oi, eu acho que agora a gente vai começar a receber aí solicitações da sua presença aqui aqui na instituição. Os alunos já começaram a perguntar quando é que vai ter um evento desse aqui na unidade. Então, eu acho que o próximo passo, né, professora, é a gente marcar aí um encontro com todas as áreas interessadas, não sei, de repente trabalhar aí um evento para todos esses alunos presentes, né, da área. Nós já estamos preparando, Fabi. E, professora, vai ser ótimo. Eles estão bem animados, ficaram muito felizes aí com a participação, com a palestra. E olha aí, estudante de nutrição. Então, agora a gente parte para o próximo passo, que é certificar, né, todos os participantes. Por isso que a gente deixou aí no chat o nosso formuláriozinho. Já estou recebendo aí uma classificação, a maior classificação que a gente tem nos episódios, né, doutor Fernando? Então, e pedindo aí, quero bis, eles querem bis, eles querem um próximo episódio aí com mais um tema. Eu queria muito agradecer, em nome da Pós também, agradecer a todos vocês. É sempre muito gratificante trazer bons profissionais e trazer temas relevantes para os alunos e para a comunidade externa. Isso é muito bacana. Eu reconheço aí o esforço, o trabalho de vocês. Isso é muito legal. Muito obrigada a todos, viu? Obrigada. Beijo, uma boa noite para vocês. Boa noite a todos.